pessoal, meu nome é Letícia Gonçalves, sou nutricionista da CASC e eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre diabetes. O que é diabetes? Diabetes é um grupo de doenças metabólicas de origens diversas caracterizado pela hiperglicemia, que é o aumento na glicose no sangue, seja pela ausência ou deficiência na produção de insulina pelas células beta do pâncreas, seja pela resistência periférica à ação dessa insulina ou por ambas. Já gostaria de lembrar inicialmente que essa hiperglicemia não é a causa do diabetes, mas é um sintoma. Quais são os sintomas que as pessoas têm quando elas estão com a glicose alta no sangue? Um dos sintomas é urinar muitas vezes. Com essa glicose alta no sangue, ela acaba sendo eliminada pelos rins através da urina. E nessa urina acaba saindo também, além da glicose, muita água, muitos eletrólitos como sódio, potássio, magnésio. Isso, além de gerar uma desidratação, uma perda de peso, pode também gerar cãibras, porque isso gera um desequilíbrio hidroeletrolítico. Então, as cãibras também podem ser um dos sintomas, além desse urinar muitas vezes e dessa sede excessiva. Outros sintomas são cansaço, visão embaçada, muita fome. Porém, algumas das pessoas que apresentam a hiperglicemia não têm qualquer tipo de sintoma, são os assintomáticos. Isso acaba dificultando muito o tratamento, porque essas pessoas muitas vezes não conseguem enxergar os malefícios que essa hiperglicemia pode acabar gerando em longo prazo. Por que o diabetes é uma doença tão importante? Ele acomete em torno de 10% da população brasileira, 25% dos idosos apresentam diabetes. Um dado importante do Ministério da Saúde é que o Rio de Janeiro é a capital do país com maior incidência de diabetes. Ela também gera diversas consequências para o sistema público de saúde, tem um alto custo no tratamento. O diabetes não controlado pode gerar problema nos rins, problema nos nervos, problema na visão. Então, é uma doença muito séria e que pode trazer diversas consequências se ela não for tratada de forma adequada. Quais os tipos de diabetes? Bom, vou falar um pouquinho para vocês do diabetes tipo 1, do LADA e do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 normalmente manifesta-se na infância, então muitas pessoas chamam de diabetes infantil, mas ele pode também se manifestar mais tardiamente. Ele é um diabetes autoimune, a pessoa produz anticorpos que acabam atacando as células beta do pâncreas que produzem a insulina. Então ele começa a ter uma deficiência e chega um ponto que o corpo não produz mais insulina. Então nesse tipo de diabetes é sempre necessário o tratamento com a insulina. O LADA, que é o diabetes latente autoimune em adultos, ele muitas vezes é confundido com o diabetes tipo 2, ele aparece mais tardiamente, em torno de 30 a 50 anos. No início do diagnóstico, normalmente não é necessário o uso da insulina, mas com a progressiva destruição das células beta do pâncreas, começa a haver uma necessidade também do uso de insulina nesse tipo de diabetes. E também tem o diabetes tipo 2, que é caracterizada pela resistência periférica à ação da insulina. Como se diagnosticar o diabetes tipo 2? Um dos diagnósticos pode ser pela glicemia de jejum, se ela estiver acima de 126, ou pela hemoglobina glicada, se ela estiver acima de 6,5, ou também pelo teste oral de tolerância à glicose, que é quando a pessoa ingere os 75 gramas de glicose e tem a glicemia medida a cada 30 minutos. Se essa glicemia estiver acima de 200 após 2 horas, essa pessoa é diagnosticada com diabetes, ou por uma glicemia aleatória acima de 200, uma glicemia que é medida em qualquer horário do dia. Então, uma coisa muito importante, a primeira glicemia que se altera no diabetes tipo 2 é a glicemia pós-prandial, que é a glicemia após a ingestão de uma refeição.
Então, muitas vezes as pessoas só ficam medindo a glicemia de jejum e essa glicemia ainda não aparece alterada, quando na verdade a pós-prandial já estaria alterada e ela já está num processo de desenvolvimento da resistência à insulina, e o que poderá vir a ser um diabetes. Então, gostaria de frisar o seguinte: a hiperglicemia é um sintoma do diabetes, não é uma causa. Se focar no tratamento de diabetes apenas na redução dessa hiperglicemia, o diabetes pode se tornar uma doença crônica e progressiva. E se ele for tratado com mudança no estilo de vida, com alimentação adequada, exercício físico e o tratamento medicamentoso adequado, ela não precisa ser uma doença crônica e progressiva. Ela pode ser muito bem controlada e a pessoa pode ter uma excelente qualidade de vida, que é o objetivo dos profissionais de saúde nesse tratamento.